Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de o Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Vamos fazer o Evangelho completo. Esse é o nosso Evangelho que a gente compartilha com vocês. Para você que professa sozinho a fé espírita na sua casa, ou para você que tem dificuldade em ler em voz alta o Evangelho, né, fazer considerações com a família, e muita gente tem usado esse vídeo para fazer o Evangelho no Lar. Como que faz o Evangelho no Lar? Uma vez por semana, num dia e horário definidos, você faz, sei lá, segunda-feira, 8 horas da noite. Todas as segundas, às 8 horas da noite, um recipiente com água, o Evangelho, não quer fazer o Evangelho, faz conosco, pega o nosso vídeo, põe na televisão, no YouTube, põe no tablet, no computador, no celular, e aí a gente faz a oração inicial, a gente faz a leitura. Eu escolho aqui um livro sempre edificante, né, com mensagens edificantes. O que nós estamos utilizando agora é o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu O Fardo, que foi escolhido pela minha neta Catarina, ela que abriu aleatoriamente. A gente lê e explica. Depois, o Evangelho segundo o Espiritismo, também a Catarina que abriu, capítulo 17, Sede Perfeitos, caiu Os Bons Espíritas. Após a leitura e comentários, a gente faz então a oração final, sendo instrumento para a fluidificação da água, né? E cada um de nós vai ser um instrumento para que os mentores que visitem a nossa casa possam fazer a fluidificação da água. Então, é o circuito completo, é a ideia completa do Evangelho. Ah, Fábio, só eu sou espírita? Não, todos somos espíritas, mas só eu quero fazer o Evangelho. Faz só você. Para não atrapalhar os outros, pode até colocar o fone. O ideal seria que tivesse ali para que os espíritos ouvissem também, né? Espíritos que estão na sua casa ouvissem também o Evangelho. Põe baixinho ali no celular, ou na televisão, no tablet, enfim, para ouvirem também e todos participarem. Vai para o seu quarto, não cria caso, quer fazer, faz, não quer fazer, não faz. Cada um segundo o seu livre-arbítrio. Essa é a ideia. Né? Ah, todos queremos fazer, mas ninguém quer fazer o comentário. Então usa o vídeo também, não tem problema nenhum, e fazemos juntos. Tá bom? É isso. Então vamos elevar o nosso pensamento até Jesus. O que é elevar o pensamento até Jesus? Pensar no rosto dele como nós conhecemos. Ah, Fábio, mas o rosto que eu conheço de Jesus é o rosto do ator que interpreta Jesus. Não tem problema. A ideia é fixar o pensamento, fazer o foco do pensamento na imagem que nós temos supostamente de Jesus. Essa é a ideia, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores amigos, mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre e doutor Agripino. Gostaríamos também de levar o pensamento e invocar Dr. Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, nosso querido amigo seu Caibar Schutel, para que possamos nesse momento conseguir o máximo possível de elevação do nosso pensamento, para que também nossa vibração possa subir, possa se elevar e que possamos fazer um bom evangelho. Gostaríamos, Senhor Jesus, após esse breve louvor, gostaríamos de agradecer por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer por tudo de ruim que não aconteceu na última semana e, claro, agradecer também por tudo de ruim que já aconteceu nessa semana, já foi. Né? Essa ideia do já foi é muito gratificante. Já foi, né? Então, muito obrigado por isso também, pelas coisas ruins que já aconteceram também, porque afinal de contas já foram. Vamos no quesito pedido. Então vamos lá, Senhor. Gostaríamos de pedir um acréscimo de Sua misericórdia para que nesse momento o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o coração de cada um de nós, a vontade de servir, o desejo de ser útil, o querer estar com o Senhor, o querer estudar, o querer aprender, mesmo que seja aquela semente que caiu à beira do caminho, ou aquela semente dos espinheiros, ou aquela semente da terra fofa, mas que treinando e treinando cada vez mais, em breve possamos ser a semente da terra boa,
que vai frutificar 30, 60 e 100 por um. Parafraseando a sua parábola, mestre, como o senhor bem sabe, evidentemente, para fixar na nossa mente o desejo de melhora constante, o desejo de querermos sempre buscar um caminho que nos aproxime do Senhor. E, nesse pedido, que o Senhor nos ajude a entender que, fora do seu caminho, nós estamos errados e que precisamos retornar a esse caminho o mais rapidamente possível. Nos ajude, mestre, a fazê-lo. Nos ajude nesse retorno, nos ajude a voltar para o caminho, a fazer o certo em vez do fácil. É o nosso pedido. Sabedores da sua presença em meio a nós, pois somos mais de 2 reunidos em teu nome, damos por iniciado, então, o nosso Evangelho no lar, e que assim seja. Então vamos lá. Livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. O Fardo. O livro Segue-me sempre tem uma passagem do Evangelho e depois as considerações de Emmanuel. Essa lição tem a passagem de Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 5, que diz o seguinte: cada qual levará a sua própria carga. Nessa carta aos Gálatas, nesse capítulo, o Paulo está conclamando a responsabilidade, a que cada um de nós sejamos responsáveis por aquilo que a gente quer fazer e que a gente carregue o fardo pesado ou leve dessa encarnação sem injúrias, sem vitimismos, sem essa ideia de que só está acontecendo comigo coisa ruim, porque na realidade eu sou muito ruim, ou porque Deus se esqueceu de mim, ou porque eu fiz alguma coisa errada e estou sendo punido. Não, cada um de nós tem uma carga para ser levada, cada qual levará a sua própria carga. Nós vamos ter que carregar o fardo que nós colocamos para ser carregado. A nossa vida seria semelhante a um sujeito que tem uma grande bolsa, uma bolsa muito grande, e que essa bolsa está presa de uma forma no corpo que não tem como tirar. E nessa bolsa eu posso guardar folhas de felicidade ou eu posso guardar tijolos de amargura. O fato é que essa bolsa eu vou ter que carregar. E quanto mais tijolos de amargura eu colocar, mais pesada será essa bolsa. Quanto mais eu conseguir me livrar dos tijolos de amargura que eu amealhei, que eu guardei até agora, tirando da bolsa, mais leve vai ser o fardo que eu tenho que carregar. Quanto mais folhas de felicidade, mais eu encho a minha bolsa para que eu tenha menos espaço para os tijolos de dor, de amargura, de sofrimento. Então é isso, porque o fardo nós vamos ter que carregar. Essa sacola nós vamos carregar sempre conosco. E aí, cada um coloca o que quer nessa bolsa, que é obrigado a carregar. Então não é um castigo. Nunca foi um castigo. Sempre é uma palavrinha que a gente tem que ter em mente, nós espíritas, o tempo todo. São consequências dos nossos atos. É isso. Vamos lá então. Cada qual levará a sua própria carga. Paulo aos Gálatas 6:5. Quando a ilusão o fizer sentir o peso do próprio sofrimento como sendo opressivo e injusto, recorde que você não segue sozinho no grande roteiro. Cada qual tolera a carga que lhe pertence. Fardos existem de todos os tamanhos e feitios. A responsabilidade do legislador, a tortura do sacerdote, a expectativa do coração materno, a criança sem ninguém sofre seu pavor, a indigência do enfermo desamparado, o pavor da criança sem ninguém, as chagas do próprio corpo abatido. Aprenda a entender o serviço e a luta dos semelhantes para que
Não te suponhas vítima ou herói num campo onde todos somos irmãos uns dos outros, mutuamente identificados pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas dores e pelos mesmos sonhos. Suporte com valor o fardo de tuas obrigações valorosamente e caminha. Do acervo de pedra bruta nasce o ouro puro, do cascalho pesado emerge o diamante, do fardo que transportamos de boa vontade procedem as lições de que necessitamos para a vida maior. Dirás talvez impulsivamente: e o ímpio vitorioso, o mal coroado de respeito e o gozador indiferente, carregarão porventura alguma carga nos ombros? Responderemos, no entanto, que provavelmente viveram sob encargos mais pesados que os nossos, de vez que a impunidade não existe. Se o suor alaga sua fronte, e se a lágrima lhe visita o coração, é que a tua carga já se faz menos densa, convertendo-se gradativamente em luz para a sua ascensão. Ainda que não possas marchar livremente com o teu fardo, avança com ele para a frente, mesmo que seja 1 milímetro por dia. Lembra-te do madeiro da cruz, do madeiro afrontoso da cruz, que dobrou os ombros doridos do Mestre. Sob os braços duros no lenho infamante jaziam ocultas asas divinas da ressurreição para a divina imortalidade. É um convite para nós pensarmos da seguinte forma: dores todos nós sentimos, sofrimentos todos nós passamos. Valorizemos isso, como na oração que a gente fez agora há pouco. O ponto é exatamente esse, a ideia é exatamente essa. Sejam quais forem as dores, os sofrimentos pelos quais nós estamos passando, ou que passamos recentemente, estamos quitando débitos, estamos colhendo as consequências e estamos nos livrando disso. Dirás, talvez impulsivamente: o ímpio vitorioso, o mal coroado de respeito e o gozador indiferente carregarão porventura alguma carga nos ombros? Essa parte aqui me chama muita atenção. Responderemos, no entanto, que provavelmente viveram sob encargos mais pesados que os nossos, de vez que a impunidade não existe. Se o suor alaga sua fronte, e se a lágrima lhe visita o coração, é que a tua carga já se faz menos densa. No momento em que nós estamos passando pelo sofrimento, nas lutas, para passar por isso, para alargarmos a nossa evolução, nesse momento é que acontecem as coisas que verdadeiramente importam, porque já não tem mais aquela densidade, aquela obscuridade, aquela situação extremamente confortável que eu, em minha insignificância ou no meu egoísmo, acho que só eu mereço aquelas benesses, vamos dizer assim, que estão me acontecendo, e essa densidade que me impede de ver a verdade, ou seja, essa escuridão que me impede de ver a verdade, nós que porventura estivermos passando por sofrimentos, por dores, essa densidade, essa névoa já se dissipou e nós estamos encarando a realidade. Como isso? Já vimos no plano espiritual o tamanho dos equívocos que cometemos, já fizemos nosso planejamento encarnatório para essa vida, para reparar mal que cometemos no passado, para assumirmos a responsabilidade das consequências dos nossos atos. Portanto, a treva já se dissipou em grande parte da nossa mente, porque nós já estamos enxergando a verdade, mas principalmente, além de enxergar a verdade, já chegamos num ponto que nós podemos dizer: bom, não dá mais para eu empurrar com a barriga, não dá mais para eu postergar essa consequência das responsabilidades que eu sou obrigado a assumir, dos equívocos que eu cometi. Chegou a hora de repará-los, chegou a hora de expurgar isso de mim. É esse o ponto. Expurgar isso de mim. Por isso que, como que eu vou dizer? Já não está mais denso demais o equívoco na nossa mente. A nossa mente já não está mais tão obscurecida
que, semelhante a um tapa-olho, eu não enxergue a realidade dos fatos. A treva já se dissipou uma boa parte, uma boa quantidade da minha mente, eu já enxergo, já vejo, e ao ver, ao perceber, ao compreender, assumo a responsabilidade das minhas consequências e quero me livrar desse fardo o mais rapidamente possível, carregando-o na encarnação e ele eliminando-o para e passo o mais rapidamente possível. É esse o ponto. Por isso que tem uma frase que chama muita atenção, que o Divaldo Pereira Franco sempre fala, que é: a dor é um presente de Deus para os seus eleitos. E é tão complicado entender isso. Com essa explicação, não. Porque no momento em que nós já entendemos e compreendemos o que nós fizemos e quais são as consequências disso, a gente não suporta mais viver naquela obscuridade, a gente não suporta mais viver naquela situação. E eleitos que somos do Cristo, escolhemos então expurgar, limpar de nós, lapidarmos-nos, tirar as imperfeições, as impurezas, para que brilhe a nossa luz. Faz sentido. E é bonito. É Deus. É misericórdia. É paciência. É bondade. Apesar dos pesares, vai lá, repara o que você fez. E venha para mais perto de mim. É como se fosse esse convite que estejamos recebendo. Bonito, né? É, muito. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, o item que caiu é os bons espíritas. Item 4, vamos lá. Aliás, eu sempre tenho começado algumas palestras que eu tenho feito recentemente, eu tenho começado com essa frase. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados expostos que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que é o mesmo que o outro. É porque antes dessa passagem, os bons espíritas têm as características do homem de bem. E Kardec relata claramente o que é o homem de bem, que é semelhante a Jesus, que age, apesar de sua imperfeição, no caso de Jesus não, nossa, né? Que age, apesar da sua imperfeição, com as características do homem de bem. No resumo é assim: finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Aí os bons espíritas, que a nossa lição começa. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, que é a mesma coisa. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Eu costumo dizer que o Espiritismo nos dá técnicas para colocarmos em prática aquilo que o Cristo fez, né? Dá um entendimento das coisas, como funcionam, e essas técnicas fazem com que a gente consiga fazer o que o Cristo fez. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem o Espiritismo de misterioso, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto aos demais comuns.
Será então necessária para compreender a doutrina espírita uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências comuns, vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial, no espírito encarnado. Em alguns, ainda muito tenazes, são os laços muito apertados, são muito fortes, são os laços da matéria, para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, suas mazelas, suas más inclinações, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Essas pessoas têm a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de lhes sobrepujar as más inclinações. Atém-se, essas pessoas atêm-se, ficam atentas mais aos fenômenos do que à moral, que lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam diante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência. Claro que há espíritas, mesmo os jovens, que a doutrina se lhes cai como algo modificador na vida. Isso acontece com muita gente. Muitos há que vivem uma vida inteira sendo espíritas de frequentar palestra, de achar bonito, de saber nome de orador, de ser fã do orador A, do orador B, mas cujas palavras desses oradores não deixou essa pessoa, esse espírita, não deixou, esse tipo de espírita, chamado espírita imperfeito, não deixou entrar no coração. Então de nada valeu. Muitos frequentam reunião mediúnica a vida toda, mas entende sempre que está fazendo um bem para sei lá quem, mas perdendo a doce lição que cada uma daquelas almas sofredoras em dificuldades trouxeram, lições de vida benditas de verdade, vividas, vivenciadas, como sendo um cabedal incomensurável de lições benditas do que acontece no plano espiritual. Muitos desses espíritas querem revelações novas revelações, sem terem entendido aquilo que Kardec trouxe, recebido do Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo, e demais prepostos, não compreendeu, não vivencia ainda, está buscando novas revelações, como se o que viesse do plano espiritual pudesse modificá-lo de fora para dentro, como uma grande fantasia que modifica, um grande disfarce que lhe modifica a estrutura, mas que na realidade por dentro continua sendo o mesmo. De que me adianta colocar um disfarce para parecer? Eu tenho barba, posso colocar uma peruca, posso ampliar a barba, fazer um formato judeu, escurecer um pouco a minha pele, usar roupas da Palestina na época do Cristo e encenar uma paixão de Cristo ali, dando uma, não tão magro, mas um Jesusinho mais fortinho, mas dá para fazer.
Mas isso me torna tão evoluído, tão perfeito quanto Cristo? A aparência vai me tornar tão melhor do que ele, tão bom quanto ele? É esse o ponto. É esse o ponto. Espíritas, analisemos o nosso íntimo e não aquilo que nós mostramos para outra pessoa. Porque aqui encarnado eu posso colocar disfarces mil e ninguém vai perceber a minha essência. Ninguém, muita gente. Mas uma grande quantidade de pessoas não perceberão, uma grande quantidade não perceberá a minha essência. No plano espiritual já é diferente. Lá é a essência que aparece. Lá é a verdade. Então essas técnicas que o Espiritismo me dá de conhecer a realidade dos fatos me coloca numa condição de fazer o certo em vez do fácil. Mas ainda assim eu tenho que agir. Portanto, o Espiritismo não vai salvar ninguém. O Espiritismo não é salvacionista, não é pelo fato de eu ser espírita, de eu me dizer espírita, de eu frequentar a palestra e tomar passe, que eu vou para o céu dos espíritas. Até porque isso nem existe. Não existe nem céu que dirá céu dos espíritos. Né? Então esse é um ponto extremamente interessante de nós analisarmos. É aqui dentro, o que eu sou, que deve ser modificado. Quando trazemos um fardo muito pesado nessa encarnação, significa que aqui dentro eu já me modifiquei e quero eliminar esse peso de mim. Então abandone esse peso o mais rapidamente possível. Fuja desse peso o mais rapidamente possível. Elimine esse peso o mais rapidamente possível, sendo resignado. O que é resignação? Não me revolto contra Deus, porque a culpa é minha, são consequências dos meus atos, e lutar com todas as forças para sair daquela situação. Aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, o espírita verdadeiro é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual o músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. O espírita, os acordes, alguns acordes, sente. O que só frequenta centro ouve um barulho. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. É nessa parte que está no capítulo 17 que eu sempre falo, todo o evangelho. Hoje eu não preciso nem buscar, já está na lição. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Descobriu que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. A luta diária para não fazer de novo aquilo que vem fazendo há tantos séculos. Enquanto um tipo de espírita se contenta com o seu horizonte limitado, que é o espírita imperfeito, o outro, que é o espírita verdadeiro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele, desse horizonte limitado, e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Pegue o seu fardo, analise o que é. O que tem nele? Por que está tão pesado? Sua bolsa, que está presa no seu corpo, e você não tem como se livrar dela, por que ela está tão pesada? Tem mágoa ali dentro? Joga fora, resolve. Tem rancor, tem raiva, tem magoazinha, foi ofendidinho e guardou ali, joga fora, isso pesa. Tá com dor e tá com dó de você mesmo, aquele dó é muito pesado, joga fora. É dificílimo o que eu vou dizer agora da gente vivenciar. Não é fácil, não vou nem falar que é relativamente fácil. Não, é dificílimo o que eu vou falar agora. Fazer. Mas tenta, que dá para fazer. Entender. Sei que é difícil, mas tenta entender
que a dor que você está passando agora, seja ela qual for, é a quitação de uma dívida que vai passar, é fato, vai passar, isso vai. Isso não é difícil da gente acreditar porque é fato, vai passar. Vai passar e assim que passar, eu não devo mais, eu estou livre. É esse ponto, eu estou tirando esse fardo, estou tirando esse peso do meu fardo, da minha bolsa, eu estou tirando isso para sempre. É dificílimo isso, eu sei. Mas se a gente não treinar, a gente não consegue. Então começa a treinar nas coisas simplesinhas. Nas coisas simplesinhas. Numa decepção. Decepção não é culpa do outro, é culpa minha. Eu que imaginei que o outro fosse de outra maneira e quando eu descubro que não é, eu me decepciono. Né? Na decepção. Acabou. Já vi que a pessoa é daquele jeito, ótimo. Tiro ela do meu fardo. Começa com essas coisinhas pequenininhas. Uma ingratidão. Bom, ele está naquele limite. Eu fui ingrato com um monte de gente, já quitei, beleza, ótimo, não preciso mais sofrer por causa disso. Eu já quitei. A pessoa foi ingrata comigo, eu não devo mais nada. Tirei daqui, não é meu. Que aquilo me incomodou. Falei, como que pode uma pessoa ser ingrata? Já fui ingrato. E agora senti na pele, criei a versão aqui dentro, pronto, expiação, perfeito, estou livre, acabou, já não devo mais nada. Percebeu? Esse é o treino. Seja qual for o sofrimento pelo qual você esteja passando, treina entender. É dificílimo, eu sei. Que você está quitando, que são consequências que você está se livrando e tira isso do seu fardo, não precisa carregar mais. É uma linha de raciocínio que não falha. Não falha porque é real, né? Foi isso que o Cristo disse. Claro que ele é perfeito e fala de uma maneira muito mais bonita, mais simples, mais eficiente. Mas dá para a gente ir pegando as técnicas aqui com a nossa imperfeição, a gente vai entendendo os caminhozinhos aqui. Ó, descobri que se pisar nessa pedra aqui a gente não cai. Ótimo. Sei o caminho todo? Não. Sei todas as pedras que eu posso pisar sem cair? Não. Mas essa aqui eu já sei. Então vamos pisar nessa aqui, respirar, se preparar e começar a achar, procurar outra pedra para a gente pisar juntos, evoluindo. Jesus já sabe todas as pedras que pode pisar e vai nos ajudar. Mas essa de entender que seja qual for o sofrimento pelo qual a gente esteja passando, vai sumir e assim que ele sumir, assim que ele se for, eu estou livre, eu já não devo mais nada, isso é um espetáculo que faz uma diferença brutal na minha vida. E o fardo mais leve para eu carregar, porque eu vou me livrando dele. Basicamente é isso. Vamos lá. Vamos para a fluidificação da água. Vamos nos colocar como instrumentos dos mentores, benfeitores espirituais para isso. Precisa destampar? Não! Precisa abrir se for a garrafinha? Não! Precisa colocar um pires branco por cima com uma redinha? Não! O que precisa é um copo de água potável, um tanto de água potável, né, que você possa beber, que a gente vai se colocar como instrumentos para fluidificação. Não vai colocar o copo perto do celular como se eu fosse um pastor na televisão, hein? Pelo amor de Deus. É você que vai ser instrumento dos mentores que estão aí na sua casa para fluidificação, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, querido amigo seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho. Muito obrigado pela presença dos benfeitores, nomeados ou não, à nossa casa. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela sua visita à nossa casa, por ter feito da nossa casa uma embaixada da colônia espiritual que nós fazemos parte. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade, por esse ensinamento, por não desistir da gente, né? De manter aí o seu firme propósito de estar conosco até o fim dos séculos
Ainda bem que o Senhor não desiste, né? Então, muito obrigado. E obrigado por cada uma das oportunidades que o Senhor nos dá de diminuirmos o nosso fardo, o peso do nosso fardo, de enchermos ele com felicidade relativa, mas periódica e constante. Obrigado, Mestre. De coração, obrigado mesmo. Extensivo a cada um daqueles que nos auxiliam, como meu guia espiritual, seu Otávio, extensivo a todos os guias espirituais. No quesito pedido, que não pode faltar, né, Jesus? Acréscimozinho da sua misericórdia, para que possamos ser instrumentos, que a nossa imperfeição não atravanque a fluidificação da água. E cada um de nós agora vai pensar naquela pessoa que nós gostaríamos que recebesse as benesses dessa água fluidificada, tanto para o refazimento do corpo perispiritual, quanto para o refazimento do corpo físico. Sabedores, então, Mestre, da sua presença em meio a nós, pois somos mais de 2 reunidos em teu nome, e com o coração cheio de gratidão, damos por encerrado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Então é isso, meus amores. Eu sou Fábio Pereira. Semana que vem tem mais uma gota de Espiritismo Evangelho no Lar. Fiquem com Deus. Beijo pra você que fica. Tchau.